A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs que estão presentes, em nome do nosso Deus vivo, que Deus abençoe a vida de cada um e que o sangue de Jesus Cristo esteja sobre a vida de vós, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar a respeito dos dons espirituais, dos dons do Espírito Santo. Há várias cartas de Paulo que ele relata os dons do Espírito Santo, porém, hoje nós vamos acompanhar em 1 Coríntios, no capítulo 12, né? A partir do verso 4, diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, até aqui no 11 está bom. Então, o Espírito Santo, ele distribui os dons segundo a cada um como ele quer. Eu dividi esta categoria de 9 dons do Espírito Santo da seguinte maneira. Primeiro, tem os dons de revelação. Os dons de revelação é o seguinte: os dons da palavra da sabedoria é a primeira, o dom da palavra da ciência, o dom do discernimento do Espírito. Esses são os dons de revelação, certo? E em segundo tem os dons vocais. Os dons vocais, primeiro é o dom de línguas, segundo, interpretação de línguas, e terceiro, o dom de profecia. Ok? A gente vai estar falando, em cada vídeo a gente vai estar relatando um pouco mais sobre esses dons. E depois, os outros 3, a gente dividiu aqui pelo grupo dos dons de poder, né? Que é o dom, primeiro é o dom da fé, depois o dom de cura e o dom de milagres, que é o dom de maravilhas, né? Que é o dom, aqui está colocado como o dom de maravilhas, né? De milagres, ok? E Paulo, ele coloca aqui em Efésios 8 em diante, ele fala assim, do 7 em diante ele fala assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão o que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outro para profeta, outro para evangelista e outro para pastores e doutores. Então, estes 5 dons que Paulo fala aqui em Efésios 4 tem relação com os dons ministeriais, dons de ministério, entende? E aí ele fala no verso abaixo, que é no 12, ele fala assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, ele fala que estes 5 dons dá a entender
que é para o aperfeiçoamento dos santos, né? Esses daí são os ministros de Deus, dando a entender que esses dons ministeriais. Esses dons é o que a gente vai trabalhar, né, nesses vídeos, falando um pouco mais sobre isto. As pessoas, elas têm o entendimento de que o dom que o Espírito Santo deu, eles usam na hora que ele quer, como ele quer. Não, não é dessa forma que funciona. A palavra mesmo de Deus, ela já é bem clara a respeito disso, falando que os dons é dado para aperfeiçoamento dos santos e como convém, né, quando for necessário a manifestação a ser exercida de acordo com cada situação, entende? Não é a gente que usa o Espírito Santo, mas nós que somos vasos do Espírito Santo e ele nos usa, né, para aquilo que convém, para o que for útil, né, para a obra do Senhor. Amém? Então, assim, muitas pessoas caem no engano, né, e acaba tendo também aquela situação do espírito do engano, né, o espírito do engano também, né, que acaba operando na igreja, porque as pessoas elas ficam afastadas da palavra de Deus e aí acaba sendo um peso crucial em relação a isto, porque no meu entendimento a gente mistura dons espirituais sem a palavra de Deus, isso aí acaba virando espiritismo. Os dons espirituais têm que estar de acordo com as escrituras. Tudo que eu trouxer aqui fora das escrituras não é uma coisa muito viável, entende? Então, assim, eu tenho que trazer a luz das escrituras com respaldo bíblico para que os irmãos possam ter esse discernimento e possam entender. Por exemplo, revelação, né, ao bel prazer, né, como se estivesse usando o Espírito Santo e acaba falando, né, sobre, às vezes acerta uns e outros acaba ficando um pouco raso, né, um pouco vago, mas aí tem que entender qual é esse Espírito. Então, mais uma visão macro a respeito dos dons espirituais, a gente tem respaldo bíblico, se aquilo vem de Deus, né, ou não, porque há 3 espíritos, né, que opera. Tem o espírito do homem, né, às vezes pela emoção ele acaba falando algo, mas não quer dizer que provém de Deus e também não quer dizer que provém do espírito maligno. E tem o espírito de Satanás, que é aquele que engana as igrejas e os cristãos, né, e até pessoas do mundo mesmo, né, fazendo coisas de adivinhação, entende? E também tem o Espírito de Deus. Então, para isso a gente tem que ter essa visão. E Paulo, no capítulo 13 de Coríntios, ele fala a respeito, né, dos dons espirituais, e ele fala que para a gente, assim, né, no final do 12, ele fala assim, ó, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então ele vai mostrar o caminho, né? Muita gente fala que o amor é o maior dom que tem, mas não foi isso que Paulo quis dizer, entende? Aqui no capítulo 13, né, ele fala que, assim, o amor é tipo o caminho para que você tenha os dons. Os dons é exercido através da justiça, né, que é a palavra de Deus, e o amor, que é a misericórdia, né, pela misericórdia do santo,
sobre os milagres de Jesus, né? Muitas vezes ele fala assim, tendo com muita compaixão, né? Tendo muita compaixão, por isso que Paulo fala, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o amor, o maior desses é o amor. Então ele fala que o maior desses é o amor. E a gente colocar o amor em primeiro lugar, ele vai ser exercido com uma forma melhor. Entende? O caminho é este, entende? É o amor, né? O amor, você tem que ter o amor, a fé e a esperança, né? O amor, a fé e a esperança, esses três, eles te dão um caminho para que você tenha e procure os dons, né? Com zelo, né? Então ele coloca o zelo aqui como uma coisa importante, né? Procurar com zelo os melhores dons. Qual é o caminho? É o amor, a fé e a esperança, né? Então é uma escadinha ali que vai sendo unificado e o espírito vai se movendo e acaba exercendo ali este dom. Amém? Então eu volto nos outros vídeos, né? Que Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu volto em outros vídeos falando a respeito dos dons do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a todos, que todos fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até mais. Em nome de Jesus. Um abraço.